Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, vamos então à resposta da pergunta relâmpago. E antes de mais nada, eu queria agradecer a você que solicitou esse tema, muito importante, e a você aí que participou. Parabéns aí a todos que participaram, ok? Então vamos lá. A pergunta relâmpago foi: pessoas que são, atenção, cristãs, porém, por não fazerem parte de uma congregação, decidiram não tomar mais a ceia, estão em pecado ou não? Afinal, a ceia é só um símbolo, ok? Então a pergunta é muito pertinente. A primeira coisa que nós temos que entender: não são pessoas desviadas, né? Não são pessoas que voltaram para o mundo. Eu estou aqui falando, segundo a pergunta, com pessoas que estão apenas desigrejadas, ou seja, não fazem parte de uma congregação, não estão filiados a uma congregação, tá bom? Então elas querem saber se isso é pecado ou não, ou então, se afinal, para elas, a ceia é só um símbolo? É tão importante assim? Então nós temos que começar a diferenciar alguns pontos estratégicos. Eu sempre peço a vocês, se possível, tragam caneta, tá bom? Marque direitinho o que eu vou passar. E mais uma vez, obrigado a todos que participaram, ok? Então vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Bom, queridos, em primeiro lugar, eu gostaria que você fosse comigo, glórias ao Senhor Jesus, tá? Em Gênesis capítulo 9, versículo 11, aonde diz assim: nós vemos aqui que Deus aqui, ele faz uma aliança. Houve um dilúvio, né? Aquele povo lá atrás rebelde não aceitaram as palavras de Noé para se converterem, tá? Entrarem na arca, se converterem ao Senhor, começaram a debochar, não acreditaram. Então houve dilúvio, nós já sabemos, né? Mas olha a palavra aqui de Deus em Gênesis capítulo 9, versículo 11. Olha o que ele diz para Noé: estabeleço a minha aliança com você. Sublinha aí, por favor, circula aí: aliança com vocês. Nunca mais haverá um dilúvio. Atenção, houve uma aliança que nunca mais haveria dilúvio. Atenção, em toda a terra. Antes que alguém fale: ah, mas em Porto Alegre, isso é em toda a terra, tá bom? Então há uma diferença grande, sim ou não? Então vamos lá: estabeleço a minha aliança com vocês, nunca mais haverá um dilúvio que ceife toda forma de vida. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que faço entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês por todas as gerações futuras, ok? O meu arco que pus, atenção, hein? O meu arco que pus nas nuvens, que será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas apareceu o arco-íris, atenção, sublinha aí, arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com todo tipo de ser vivo. E assim nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida, ok? Toda vez, está repetindo aqui, que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna, ok? Tranquilo? Então a primeira coisa que nós vemos aí é uma aliança para toda uma vida. Uma aliança, um sinal para que toda a humanidade, e lamentavelmente muita gente vê, né, o arco-íris e prefere decorar as cores sem saber a profundidade desta aliança, deste sinal com Deus lá no Antigo Testamento, não é verdade? Então é uma aliança que ele formou, e até hoje, quando vem aquela chuva, todo, meu Deus, vai ter enchente, mas não é em todo mundo. E enche sim, muitas, infelizmente, né, muitos locais, por causa do homem não fazer, né, uma saída de águas. Eu não vou entrar nesse mérito agora, né, mediante uma prefeitura séria. Então muitas vezes as casas são inundadas, tá bom? Então, mas aqui Deus diz: essa foi formada, então, uma aliança, e foi formada com que sinal? O arco-íris, tá bom? E é interessante a gente saber isso aí, né? Então vamos lá andar mais um pouquinho. Como é bom, Salmo 133, capítulo 1, diz assim: como é bom e agradável, né? Como é bom como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, ok? União. Então a gente sabe que a ceia também é um sinal de união, de confraternização, ok? Mas nós precisamos dividir algumas coisas, ok? Nós precisamos dividir algumas coisas porque nós temos que entender a diferença clara, né, do que é você ter uma comunhão com irmãos e comunhão com Cristo, né? Então nós temos que entender essa diferença da comunhão com os irmãos e da comunhão com Cristo. Porque igreja cheia na hora da ceia não significa que todos estão em comunhão com Cristo. E aí a gente já começa a entender que se você, ainda que esteja desigrejado, não porque você queira, talvez algo que a igreja coloca que você não concorde, talvez algo que você, devido ao seu serviço, né,
que você ainda não esteja com tempo de participar mais assiduamente na igreja. Então são vários fatores, por isso que eu já comecei dizendo, há uma diferença do desviado para o desigrejado, mas ainda assim, nada impede de você participar de uma ceia, ok? Porque nós vamos ver que dentro de muitas igrejas, tá? Muitas pessoas que estão lá dentro, igrejas lotadas, e nós vamos ver na palavra, não são dignas, infelizmente, de estarem participando de algo tão sério. Mas antes disso, eu gostaria de também fazer um diferencial, né? Que a pergunta, né, concluiu assim, mas não é apenas um símbolo? Então nós vamos entender um pouquinho a diferença do que é um símbolo para um memorial, tá bom? Existe uma diferença de um símbolo para um memorial. Ok, vamos lá. Qual o dia que você nasceu? Toda a data neste dia é um memorial do seu nascimento. Houve uma morte de Jesus. Nós temos que levar sempre também um memorial de um sacrifício que não foi um homem que fez, foi o próprio Filho de Deus. Tá? Então nós temos que entender, quando a gente começa a entrar nessa vibe, que como eu já falei, o batismo nas águas, bom, você vai no batismo, né? Ali é um símbolo, né? Tudo bem. Então o batismo nas águas e a ceia do Senhor são ordenanças com um diferencial, né? Nós temos que entender que o batismo nas águas é um símbolo de iniciação de seguir os caminhos do Senhor. Você confessa, você professa, você ali se arrependeu, então é um símbolo que o velho homem fica e nasce um novo homem. Aquele é um símbolo. Você não precisa ficar se batizando sempre, né? Porque você creu. Você creu uma só vez, quem crê e for batizado será salvo. Então você começou a crer, você entregou sua vida para Jesus. Então você se batizou perante pessoas e aquele símbolo, tá? É que você, como eu já disse, morreu o velho homem e nasceu um novo homem, ok? Mas nós temos que entender que existe algo, um diferencial, que é o memorial, tá? Então o batismo, como eu já falei, simboliza uma iniciação e identificação com a morte, né? Eu morri, o velho homem também morreu e agora eu nasci de novo. Ressurreição de Jesus, tá? Enquanto a ceia, atenção, aí já é diferente. É um memorial de comunhão e renovação de aliança, tá? Renovo de aliança, lembra? O arco-íris, toda hora pairando lá, é o sinal da aliança que Deus fez. E nós, quando nós participamos da ceia, é uma aliança que o próprio Cristo deixou. Por isso que é necessário, mesmo que você esteja no momento sem oficialmente estar em uma igreja, sendo cristão, estando em dia com Deus, tudo bem? Vá em uma igreja. Se não, se você tiver alguém na sua casa que tem, vamos supor, um presbítero, um irmão, né, mais capacitado, participe na sua própria casa, reúna a família e participe. Você está fazendo um renovo, que este sim tem que ser visto sempre por Deus, como eu vou mostrar aqui, mais do que ser visto por homens, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes, igrejas cheias, homens apenas param, abrem os olhos e julgam quem vai tomar ou não. E quando a pessoa, até por se achar que está errado, né, tem o direito de não tomar, tá? As pessoas já começam a criticar, né? Porque ela também pode estar toda errada. Se ela confessa e pede perdão, por isso nós vamos ver tudo isso ainda na palavra de Deus. Mas eu já quis distinguir agora o diferencial, tá bom? De um símbolo para um memorial. Deu para entender até aí? Então vamos continuar mais um pouquinho, tá bom? E por isso que é bom, gente, esses temas, porque a gente começa a se aprofundar cada vez mais, tá bom? E a gente começa a entender a seriedade e a profundidade desse tema, tá bom? Então nós já olhamos mais um pouquinho, então vamos lá. Vamos agora para Lucas, capítulo 22, versículo 19. Bom, então nós já vemos aí, né? Já vimos, melhor dizendo, né? Que lá atrás, o Deus fez uma aliança com Noé, né? Mostrando que aquele arco-íris é uma aliança, é um renovo, e até hoje tem, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então quando a gente vê o arco-íris, a gente lembra, Deus não vai colocar mais dilúvio sobre a terra. E agora, mediante a morte de Cristo, tem uma aliança, um renovo, que nós precisamos fazer, né? Como eu já falei, que se nós fazemos isso com o nosso aniversário, que somos mortais e pecadores, com o Filho de Deus não vai merecer o memorial, e melhor ainda, o memorial que ele pagou na cruz, onde nós deveríamos estar lá. Então é válido sim. Vamos andar mais um pouquinho. Glórias a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz uma coisa interessante. Veja só, o próprio Paulo aqui numa ceia. Aqui é a ceia do Senhor. O próprio Paulo não estava muito satisfeito com os crentes dentro da igreja.
Não são aqui neste caso os que estão desigrejados, são os que estão ali dentro fazendo parte e participando da ceia do Senhor como memorial. Então tem faltado homens que peguem mais pesado, né? Como eu já falei e repito, é muito evangelho açucarado. Olha o que Paulo fala, não sou eu Reis não, presbítero Reis não, é o Paulo. Olha o que ele diz aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, olha o que ele diz aqui, ó. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, né? Foram comprados por um bom preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Por que eu li essa parte aqui? Porque anteriormente eu li o quê? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Com certeza, é ótimo, é bom mesmo. Mas melhor ainda é você ter a sua casa, o seu templo. Já viu o tamanho de um templo? Então, o seu templo habitando o Espírito Santo. Porque eu falei, a paz do Senhor e um abraço é fácil, mas dentro de você, você tem a paz, você tem a moradia de Deus, e é por isso que Paulo diz aqui, enquanto nos Salmos dizem uma coisa, e eu repito, é certo isso, né? Os irmãos estejam na congregação, mas se eles não tiverem, aonde nós estivermos, pergunta, aonde você está? Se você é de Deus, você não é templo do Espírito Santo? É sim ou não? Então, se você não pode estar na igreja para participar da ceia como memorial, mas se você está com irmãos até na sua casa, é válido sim, desde que seja uma pessoa idônea, uma pessoa que tenha um chamado, né? E com vocês aí, faço ali até um culto em casa, né? Eu esqueci até o nome que se dá, meu Deus, que eu fazia muito lá eu esqueci agora, né? Que você faça ali um culto, vamos dizer assim, um culto em casa, e ali, né? Vamos levar o violão, vamos louvar e vamos fazer assim, sem problema nenhum. Eu não pude estar na igreja, mas eu pude renovar a minha aliança com Deus, sendo memorial pela morte dele. Aí sim, tá bom? Agora, olha como Paulo pegar pesado dentro da igreja, daqueles que estão ali. E eu não falo isso para me vangloriar, eu falo isso para deixar claro que dentro ou fora, se somos templos, temos que dar exemplo. E dentro ou fora, se não damos exemplos, temos que ser chamados à atenção. Olha só o que ele diz aqui em 1 Coríntios capítulo 6. Olha, vamos ver aqui. Tá. Perdão, vamos para Lucas antes. Lucas 22, 19, né? Vamos para Lucas 22, 19, melhor. Lucas 22, 19. Nós vamos ver o próprio Jesus agora, né? Aplicando ali a ceia. A ceia como o quê? Como memorial. E não sou eu que digo, é o próprio Jesus. Depois nós vamos mais para frente, que aí a porta vai se estreitar, tá bom? Então vamos lá. Aqui é Jesus, atenção. Jesus não estava numa sinagoga. Jesus não estava numa sinagoga. Ele estava ali, né, com os irmãos, eles pegaram ali um local, um celeiro, um local ali, um espaço para fazer a ceia, e ele levou a parte e ele mesmo fez. Olha o que diz aqui, ó. Atenção. Pegando Jesus, né, pegando ele o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Ó, é um memorial, façam. Ele não diz, pensem se vão fazer, não, façam. Ou seja, nós temos que fazer. Sem isso, nós estamos quebrando, enferrujando a aliança de tudo que Deus fez em nossa vida. Vamos continuar. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice, atenção, é a nova, sublinha aí, nova o quê? Aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Fazer isto em memória de mim. Então aqui já há uma nova aliança, não mais por um símbolo no céu. Mas por que continua até hoje esse símbolo? Porque desde as antiguidades, antes que o mundo fosse mundo, Deus continua sendo Deus. Então o que Deus estabelece não muda. Por exemplo, homem é pó e ao pó vai voltar. Ah, mas eu tenho conta bancária cheia. Não adianta, homem é pó e ao pó voltará. Não, mas eu sou muito santo nesta terra. Legal, mas homem é pó e ao pó vai voltar. Então nós temos que entender que esta aliança agora já não é apenas pelo arco-íris, mas por Filho de Deus, que esteve aqui por mim e por você. E vamos andar mais um pouquinho. Então nós já explicamos a diferença de símbolo para memorial. Creio que você já entendeu, tá bom? Vamos aqui para 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 18. Aí sim, isso que eu ia falar lá atrás, que a porta vai se estreitar agora um pouquinho. Por quê? Eu volto a dizer e repetir. Eu não estou desmerecendo quem está na igreja, né, congregando. Parabéns para você. Eu estou falando, repito, daqueles que não podem estar, não estão desviados, tá? Estão desigrejados por qualquer motivo, mas estão na presença. Então, tanto na igreja quanto fora, essa palavra serve. Vamos lá? Em primeiro lugar, é Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 18. Em primeiro lugar,
ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto, creio nisso, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Então já começou aí o puxão de orelha. Um momento de memorial, tinha pessoas que não honravam este memorial. E Paulo, diferente do mimimi de hoje, é claro, ele é bem claro, tá bom? E a melhor coisa para mim é a pessoa ser mais clara possível. Isso é muito importante porque quebra jugo de Satanás, quebra o faz de conta eu sou crente. Então isso quebra, né? Então vamos lá. Então ele já começa assim, ó, pois é necessário que haja divergência. É até necessário. Por quê? Quando haja divergência, os que são fiéis são conhecidos. E ele começa, repito, ele está falando isso aí numa santa ceia para aqueles que estão dentro da igreja, tá bom? Talvez criticando os que estão desigrejados, mas estão tomando a ceia, se reunindo nas casas, tá bom? Aliás, a igreja começou assim, nas casas, tá bom? Não nas sinagogas, a igreja de Cristo começou ali, nas casas, né? Todo mundo fugindo, mas ali pregando a palavra e representando pela ceia um memorial ao Senhor. Então vamos lá. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Entendeu? Então veja só, aí ele fala assim, acaso vocês não têm casa para comer? Atenção, aquela ceia ali, aquele momento teria que ser um momento de reverência, virou uma brincadeira. Repito, não estou falando de igreja de ninguém, eu estou falando aqui neste ponto aqui, Paulo falando para Coríntios. Estou repetindo, é super necessário, é bom que você esteja em comunhão, é bom que você esteja numa congregação, mas o necessário é que o seu templo, o seu corpo, que é o Espírito Santo, seja santificado no dia a dia. Não adianta você marcar presença na igreja, bater o cartão, mas não ser um homem aonde Deus olhe para você e veja uma integridade, uma sede, uma fome de um renovo de aliança, porque você realmente é uma nova criatura. Vamos andar mais um pouquinho. Aí ele diz assim, ó, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse, este é o meu corpo, dado em favor de vocês. E ele disse, fazer isso em memória de mim, ó, memorial, não é símbolo, é memória. É memória, trazer a memória. E quando falta isso, o mundo entra. Quando falta isso, o temor entra. Quando falta isso, estamos daqui a pouquinho cantando a música de Jesus, daqui a pouco a música do mundo e está tudo certo, está tudo no mesmo balaio. Então a ceia não é um momento de você levantar sua mãozinha e chorar não, mas é você falar, Senhor, se eu estou fora dos trilhos, me coloca no trilho. Se eu quero dividir o Senhor, Deus aqui, o Deus do mundo um pouquinho aqui, me coloca para decidir de uma vez o Deus que eu quero servir. Assim é para te trazer uma autoconsciência. Por isso que ele continua falando assim, ó, da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice, aí é o Paulo falando, tá bom? E lendo, né, a Torá ali, pegou o cálice e disse, este cálice é a nova, atenção, hein? É a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, atenção, em memória de mim. Então, o pão nós já sabemos, querido, é a própria carne de Jesus moída, é uma representação. Aquele cálice com vinho é uma representação, mas tanto um quanto o outro é um renovo de aliança do memorial, trazer à memória o que Cristo fez por mim e por você. E quando falta isso, é mais fácil saber o que o político faz, né? Aí lá na frente todo mundo quebra a cara, do que saber o que Deus fez e foi fiel por nós. Vamos continuar. Diz aqui, portanto, atenção, hein? Aqui que está a pegada. É aqui que está a pegada. Desviado ou na comunhão. Se falta isso, aí, meu amigo, está errado quem está desigrejado, melhor dizendo, né? Desigrejado, ou quem está dentro da comunhão apenas ali, marcando o ponto para o pastor ver. Então vamos lá. Portanto, todo aquele, olha como ele fala lá atrás, ó, fazei tudo isso em santificação e memória de mim. Aí ele diz aqui, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Atenção, isso é sério, querido. Isso é sério. Eu já ouvi gente falar assim, eu nunca perdi uma ceia. Aí dá vontade de eu falar, e a presença? Oi? E a presença? E a presença? Você nunca perdeu ceia para quê? Para estar olhando quem não quer, porque foi justificado. Falou assim, eu não mereço. Eu não estou dizendo que não deva tomar não, porque se você fala com o coração, se arrependeu, tranquilo. Pode se arrepender e pode tomar.
Agora, não peques mais. A gente esquece de ler versículos na Bíblia onde Jesus fala assim, ó, vá e não peques mais. A gente sempre vê o versículo assim, Jesus é bom, só falta falar, ele é bobo, a gente faz o que quer, mas ele está tudo certo. Não, vai e não peques mais. Cuidado, cuidado, cuidado da forma que você tem ceado, cuidado com aonde você tem ido depois da ceia. Cuidado, não brinque com as coisas de Deus, não brinque com a aliança, o memorial de Cristo. Então ele fala assim, ó, então atenção, hein? Vou repetir aqui, ó. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E aí no versículo 28, ele diz algo que tem faltado. Porque muita gente fala, ai, você estão me acusando, estão isso. Não, olha como ele fala assim, ó. Isso eu tomo muito para a minha vida. Perdão. Examine cada um a si mesmo. Examine cada um a si mesmo. Eu sempre digo e repito que tem duas coisas que nós não podemos fugir. Os olhos do Senhor e a nossa própria mente, a nossa própria alma. E é por isso que ele diz, examine-se então. Olha a profundidade dele. Eu não estou aqui para te acusar. O seu pecado te acusa, ou o seu arrependimento te liberta. E aí? Seu pecado continua te acusando e você tomando Santa Ceia? Ou o seu arrependimento te liberta e você vai tomar com alegria? E eu creio nisso. A ceia como uma aliança, como memorial e não como um símbolo qualquer. Por isso que eu digo, é necessário sim. A ceia nunca foi um simples símbolo. Nunca. Ela é um memorial da morte daquele, onde eu e você deveríamos estar na cruz. Ele falou, não, tira ele, tira ela, eu vou no lugar. Mas esse homem é inocente, mas eu vou no lugar. Mas aquele bandido que devia ser crucificado, não, eu vou no lugar do Barrabás. Está entendendo? Então olha só, eu diz aqui, examine cada um a si mesmo. E então, como pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, atenção, hein? Quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Que palavra que tem faltado. Hoje em dia, até pela televisão, bota um copinho de cachaça aí, se não tiver vinho, coloca cachaça e tá certo. Tá tudo uma maravilha. Deus não é bagunça não, querido. A igreja séria do Senhor nunca foi bagunça. Por isso que essa palavra é muito séria. Examine-se o homem a si mesmo, e aquele que bebe sem discernir, come e bebe para a sua própria condenação. Você está me acusando? Não. Você mesmo se acusa. Porque se você estiver tomando de qualquer maneira, seja pastor, seja presbítero, pastora, o que for, se estiver tomando de qualquer maneira do membro, do púlpito, melhor dizendo, até a membresia, se está fazendo bagunça da ceia, cuidado. Com Deus não se brinca. A aliança do que Deus fez não foi um sacrifício qualquer, foi um sacrifício de sangue, aonde eu e você deveríamos estar lá. Portanto, parabenizo. Eu vou falar aqui, a nossa irmã Grace, ela deu esse tema. Parabéns para a irmã Grace. Parabéns. Então, está desigrejado por algum motivo? Não é um pecado, não é nada. Volto a dizer, não é desviar. Está desigrejado? Legal. Procura uma igreja. Olha, pastor, estou desigrejado, é ceia, estou em dia com Deus. Ele, não pode vir, querido. Que é isso? Pode vir. Tá a palavra, examine-se o homem a si mesmo. Não é comigo não, pode ir à vontade. Hoje é dia de ceia. Porque sempre quando eu ministrei a ceia, primeiro, eu expliquei que a ceia, eu sempre explicava, né? Que a ceia era para aqueles que já tinham aceitado a Jesus, não é para comer e beber, não é banquete, é aqueles que tinham aceitado a Jesus, passado pelas águas, quem crê e for batizado será salvo. Olha o símbolo aí, ó. E aí sim, renovo de aliança, memorial. Eu explicava muito bem isso. E aí, eu sempre dava essa palavra que eu acho é bênção pura. Examine-se o homem a si mesmo. E aí eu quero dizer agora um pouquinho para você que está desigrejado, ou para você que está dentro da igreja, talvez, desculpa a expressão, arrotando assim, eu nunca perdi uma ceia. E volto a dizer, e a comunhão? Ei, e a comunhão com Cristo? Você deixou de ver o que via e aborrecia a Cristo? Você deixou de ter uma vida devassa atrás dos bastidores e depois vem para a igreja querer servir ao Senhor? Então, desigrejado ou dentro da igreja, muito cuidado com a seriedade desta aliança, deste renovo. Cuidado, não brinque com o que é santo. Não brinque com o que é santo. Não brinque com aquele
que fez tudo o que ele fez antes de nós termos nascido, antes de haver mundo, ele já tinha decidido, por mim e por você, ele já tinha nos amado. Se eu amo hoje, é porque ele me amou primeiro. Eu me emociono. E olha, deixa eu falar, fechando a palavra, o Paulo entendeu tanto isso que eu estou falando, que em Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando falava, Paulo, você está pegando pesado, hein? Olha o nosso tempo, Paulo, vão te arrancar a cabeça, você vai ser decapitado. Paulo, você vai morrer esfolado. Paulo, você vai ser martirizado vivo, Paulo. Aí sabe que é a resposta que ele deu? Você sabe qual é a resposta daqueles que têm a aliança? O Paulo não vivia preso no Adão, ele era missionário, mas aonde ele ia, ele fazia a diferença. Sabe por quê? Sabe qual foi a resposta que ele deu quando falaram isso para ele? Em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Meu amigo, já estou crucificado. Já estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quando você tiver esse pensamento, eu digo, me emociono, né? Mas quando você tiver esse pensamento e quando você tiver essa conduta em qualquer lugar, ainda que não tenha ninguém com você, em alguma situação, se você pegar um pedacinho de pão, um suco de você ajoelhar, falar com Jesus, falou, Senhor, já estou crucificado contigo. Tudo que tenho passado, todas as dores que tenho sofrido, não tenho negado o seu nome, não tenho te envergonhado. Então, se você puder falar, olha, neste ponto eu te envergonhei, me perdoe. A partir de agora, eu me arrependo, me perdoe, eu quero um renovo de aliança, eu lhe peço, perdoe. E ele vai te perdoar. Se você tiver certo, parabéns, mas se estiver em pecado, peça perdão. É o momento, faça um renovo de aliança. E aí, Deus, que tudo vê, vai te reerguer novamente na sua fé. E aí sim, você vai entender que aonde você passar, você vai ter esse pensamento de Paulo, ei, eu já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, já não me importo com este mundo, já não me importo com o que falo, porque o meu Deus vive em mim. Parabéns mais uma vez, irmã Grace, parabéns a todos que participaram e que nós possamos entender o diferencial, entender o que é um símbolo e o que é um memorial e entender que quando nós participamos de uma ceia, seja dentro da igreja ou fora, por não poder ir na igreja, tá? Não está errado. Errado é estar sem fazer um renovo por aquele que deu até o último sangue, sangue justo, por mim e por você, pecadores. Que Deus abençoe a todos, beijo no coração de todos, como sempre digo, se alguém discordar de mim não tem problema, tá bom, querido? Mas discorde de mim com embasamento bíblico, pode ser no grupo mesmo, ou em off. Que Deus te abençoe rico e poderosamente, graça e paz. E olha, temas estão em aberto. Se você gostou, você tem uma dúvida, passa pra gente, que nós vamos esclarecer. Por que falamos nós? Por que eu falo nós? É porque é eu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá bom, querido? Que Deus abençoe a todos, graça e paz, família linda, pescadores de almas.